pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão nos acompanhando aí mais uma vez nas nossas aulas, nossos encontros aqui de preparação para o Enem. E como foi dito no último vídeo que nós fizemos sobre Maquiavel, estamos voltando aqui com os contratualistas, né? E hoje nós vamos levar trazer para vocês, na realidade, a teoria de três importantes contratualistas. Porque os contratualistas são os grandes teóricos do Estado moderno, que vai ser a figura do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Certo, pessoal? E como o pensamento de Maquiavel, ele foi importante e decisivo para a fundação de uma ciência política e futuramente do Estado moderno, e como esse pensamento de Maquiavel influenciou diretamente nas teorias contratualistas, principalmente na teoria hobbesiana acerca do estado de natureza. Ok, pessoal? Então vamos começando hoje essa nossa aula, onde nós vamos levar em consideração três temas importantes. Primeiro, o conceito do estado de natureza. Segundo, o conceito de contrato social. E terceiro, o conceito de Estado civil. Beleza? Vamos lá. A nossa primeira questão é do Enem e tem aí uma charge bem interessante, né? Que diz o seguinte: aquele idiota do morro, ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. Se eu não roubar de volta, Moi vai ficar com ele, e isto não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece razoável, né? Ou seja, então aí entra a grande questão do Calvin, né? Será que eu mesmo vou reivindicar os meus direitos? Será que eu mesmo vou tutelar os meus interesses? Né? É isso aí a charge que está colocando. A questão diz o seguinte, pessoal: de acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural, quando, em troca da garantia de direitos individuais, transferem ao terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de simples, pessoal. Nós estamos tratando o quê? Contratualismo, letra E. O cabeçalho da questão já está nos dando o conceito de contrato social. Entretanto, se nós formos um pouco mais específico, nós vamos ver que o conceito apresentado aqui de contrato social é um conceito mais, digamos assim, inclinado, né, ao conceito de Hobbes. Certo, pessoal? Ou seja, mas o que é o contrato social em si? É quando um grupo de pessoas pactuam um acordo. E trazendo esse conceito aqui para a nossa temática, do Hobbes, do Locke e do Rousseau. É quando um grupo de pessoas reúnem e pactuam para formar o Estado, criando assim o Estado. Então nós vamos ver, pessoal, que para Hobbes, Locke e Rousseau, o contrato social e o estado de natureza são duas coisas comuns, né? Professor, o senhor está falando aí de estado de natureza. O que é o estado de natureza? Vamos chegar lá, certo? Então, uma primeira coisa que todos vocês devem levar em consideração e tomar nota é justamente o conceito de estado de natureza e contrato social como sendo duas realidades comuns ao pensamento tanto do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Ou seja, o estado de natureza e o contrato são a base
das teorias contratualistas. Nós vamos ver que vai variar, obviamente. O estado de natureza hobbesiano não é o mesmo para Locke nem para Rousseau. O contrato social de Locke é um contrato preservacionista, que é um contrato diferente do de Rousseau e do de Hobbes. Então nós vamos ver que existe aí o quê? Uma variação, mas que a ideia desses dois instrumentos são comuns, ok? Vamos aí a algumas observações. Essas observações elas são muito importantes. Então, dê um print na página, anote, dê um print e salve no seu computador, no seu dispositivo móvel, e aí vai fazendo algumas anotações que você julga necessárias, porque é muito importante não só comentarmos as questões, mas também fazermos algumas observações que nos ajudem a compreender essas teorias, né? É para isso que nós estamos aqui, compreender a fundo essas teorias, certo? Então as observações aí nos ajudam bastante. E lembrando, pessoal, esta é uma aula que segue a sequência da aula sobre Maquiavel, que está no nosso canal, Carlos André Over. Então, vá lá, se você não assistiu essa aula, assista esta aula, deixe seu comentário, deixe o seu like, é muito importante termos esse feedback de vocês, ok? Ou seja, sugira temas, né? O vídeo de Maquiavel, o pessoal sugeriu, professor, aborde os contratualistas, professor, aborde Aristóteles, né? Então, coloque lá o seu comentário, diga o que é importante para você, qual é a sua necessidade. Não deixe que seja somente eu que proponha as aulas, mas também você, olha, professor, eu tenho uma dúvida nesse assunto, eu queria que na próxima aula ou numa outra aula o senhor abordasse, né? E nós vamos trazer isso aqui para vocês, ok? Estejam bem abertos, por isso que é muito importante o seu comentário, né? Você curta o nosso vídeo, deixa isso, é importante para nós, né? Não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de sabermos, de termos um retorno do nosso trabalho, do nosso feedback. Beleza? Então vamos em frente. O contrato social ou contratualismo consiste na ideia de um acordo firmado entre os diferentes membros de uma sociedade. Então, isso seria uma tese geral sobre o que vem a ser o contrato social, ok? É um acordo, é um pacto comum, beleza? Um pacto comum, certo? Que se unem com o intuito de obterem as vantagens garantidas a partir da ordem social, né? Ou seja, com o objetivo aqui, pessoal, esse contrato não é só para criar o Estado, mas o que é que nós vamos ganhar com isso? Essa é a pergunta. Qual é a finalidade do contrato? Certo, é criar o Estado, beleza. E depois? E o resultado disto? Consiste em quê? Hobbes vai dizer que o contrato social, ele garante uma segurança, uma ordem, uma paz, certo? Então o contrato social, numa perspectiva aqui hobbesiana, seria a ideia de um contrato que retirará o homem de uma condição de barbárie e selvageria e o introduziria na vida social, tornaria um ser sociável, civilizado. Esse seria uma das garantias do contrato social, certo? Diferentemente do contrato de Locke, que é um contrato preservacionista. A preservação de quê? Por que eu me submeto ao contrato social? Qual é a finalidade de se submeter ao contrato social? A finalidade de preservar os direitos naturais, aqueles direitos que os homens já gozam no estado de natureza. E em Rousseau é o contratualista que se opõe a Hobbes e a Locke, né? Ou seja, em Rousseau, o contrato social, ele é a manifestação de uma vontade geral. E é essa vontade geral, pessoal, que deve ser levada em consideração e que é a garantia para que o Estado seja, de fato, o promotor da igualdade social. Certo? Eu estou fazendo essa rápida introdução, nós vamos ver o conceito para cada um, para Hobbes, para Locke, para Rousseau,
mas eu estou fazendo primeiro essa introdução geral, ok? Essa grande análise. Segunda observação: os indivíduos abdicam de certos direitos ou liberdades para que possam organizar um governo. Ou seja, então, o contrato social é aquele pelo qual se estabelece um governo, liderado por um poder maior ou um conjunto de autoridades. Não significa dizer aqui que o contrato social ele vai eleger um representante, uma pessoa que represente o Estado. Não, mas esse Estado ele pode ser um conjunto, ok? Não necessariamente é um, certo? E essa abdicação dos direitos e das liberdades, aí nós precisamos fazer uma ressalva. Em Hobbes, nós temos uma perda dos direitos naturais, ou melhor, da igualdade natural. Os homens renunciam, pessoal, à sua igualdade natural. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco que a igualdade natural em Hobbes é o motivo da guerra. Não é uma coisa boa, certo? Em Locke, os indivíduos eles renunciam ao direito de serem os juízes de si mesmos, porque podem agir de forma parcial, ou para si ou para os seus amigos. Então eu preciso criar um agente imparcial. Esse agente imparcial é o Estado. E em Rousseau, professor, o homem abdica de quê? Da sua vontade individual, em nome de uma vontade geral. Rousseau só vai dizer, só é possível uma igualdade social a partir da renúncia dos interesses e das vontades individuais em nome da constituição de um corpo político, ok? Que depois ele vai desenvolver aí o conceito de democracia participativa, ativa, ok? Vamos lá. Sim, aí é uma análise geral do que vem a ser o contrato social. E agora eu vou fazer uma análise geral do que vem a ser o estado de natureza, certo? Por quê? Porque tudo nasce a partir do conceito de estado de natureza. O contrato social é o instrumento jurídico que retira o indivíduo de uma condição natural e o insere em uma vida social e civil. Ou seja, então se eu estou dizendo que o contrato social aqui, pessoal, ele retira o indivíduo da sua condição natural e o insere na vida em sociedade, olhemos aí para o segundo tópico das nossas observações. No estado de natureza não existe o Estado. O Estado civil que eu estou falando, viu? O Estado civil, guarde isso. Então, inexiste o Estado. Inexiste uma instituição que seja responsável pela vida social, que é o Estado, ok? Logo, o estado de natureza representa uma condição pré-civilizatória. Vamos entender o seguinte, nós estamos aqui tratando do fim do século XVI, século XVII, século XVIII, onde existe aqui, pessoal, o ideal civilizatório. Eu só posso conceber a ideia de sociedade, a ideia de civilização a partir da ideia do Estado. Nós vamos ver que a antropologia contemporânea, uma antropologia que vai se desenvolver no século XX, ela, através de uma obra de um antropólogo muito importante chamado Pierre Clartré, ele vai desenvolver na sua obra Sociedade contra Estado a ideia de que a sociedade ela depende, a sua existência depende do Estado. Ele vai dizer, não, existem sociedades, civilizações que vivem muito bem e são muito bem organizadas e não existe o Estado, certo? Mas isso é uma visão que contemporânea, recente, século XX, certo? Metade do século XX para cá, com os novos estudos e uma nova perspectiva antropológica. Nós aqui estamos no século XVII, comentando esses homens que começam a pensar o Estado do século XVII. Então, essa ideia de que a sociedade ela é autônoma, ela não necessariamente precisa de um Estado, essa ideia não existe, não.
O Estado é o grande agente civilizador e socializador, certo? Muito bem. O estado de natureza é aquela condição que o homem, para sua segurança, depende unicamente de sua própria força e engenho, ou seja, então no estado de natureza não existe lei. Existe, aí entre aspas, existe uma lei no estado de natureza para Hobbes. Qual é esta lei? A lei do mais forte. O que impera é a lei do mais forte. Certo, pessoal? Mas basicamente o homem seria movido pela sua própria força e pelos seus próprios engenhos, digamos assim, certo? E há o temor constante de morte violenta. Essa seria mais uma definição muito próxima do pensamento hobbesiano. Não estaria ligada ao pensamento nem do Locke, nem do Rousseau, certo? É importante termos essa visão. O ser humano não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. É preciso que o ser humano se desenvolva intelectualmente e moralmente. Ou seja, é no estado de natureza que o homem começa o seu processo de saída. E este processo de saída é o processo de civilização. O homem não pode viver eternamente no estado de natureza. Primeiro, segundo Hobbes, essa condição ela seria impossível por causa do constante medo da morte, por causa do constante e iminente perigo, justamente por não existir aí um poder estabelecido. Em Locke, o Estado ele surge para, como eu já disse, para preservar o estado aquilo que já existe no estado de natureza, que são os direitos naturais, né? Então, a manutenção de um estado de natureza seria um pouco complicado falar disso em Locke. Por quê? Porque, de uma certa forma, poderia haver uma certa ameaça, digamos assim, aos direitos naturais. E havendo o Estado, não. O Estado é o grande preservador desses direitos naturais. E em Rousseau, nós vamos ver que o homem, por uma palavrinha que Rousseau vai criar, uma palavrinha chamada de perfectibilidade, que é o processo de desenvolvimento do homem, ele estaria se degenerando, ou seja, se afastando gradativamente da sua natureza, certo? E perdendo a sua bondade natural. Por isso a necessidade do Estado. Vamos aí para uma questão do Hobbes, certo? Uma questão do Enem de 2015. É importante, viu, pessoal, levarmos e atentarmos para os contratualistas, que é um assunto muito recorrente nas provas do Enem. Se, por exemplo, vocês pegarem o Enem de 2009, as primeiras aplicações, e vocês pegarem o Enem PPL, que é o Enem de segunda aplicação, e tem anos, inclusive, que existiram 3 aplicações, né? Por exemplo, o ano passado foi um ano que existiu 3 aplicações. Tivemos uma primeira prova do Enem em novembro, a outra já no final, né, que foi por causa das ocupações das escolas, então foi feita uma outra prova para aquelas ocupações, e tivemos o Enem PPL, terceira aplicação, né? Então é interessante que vocês conheçam essas provas, e aí vocês vão perceber que todos os anos, pelo menos uma questão, pelo menos uma, já teve anos que apareceram mais, mas pelo menos uma questão tem ou sobre Hobbes, ou sobre Locke, ou sobre Rousseau. Beleza? Vamos analisar essa questão aí do Hobbes. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, ou seja, a ideia de uma igualdade natural. Beleza? Que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro,
Mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Então, o que é que Hobbes ele está falando? Depois nós voltamos para as alternativas, ok, pessoal? Ele está colocando aqui a ideia do estado de natureza. O que é o estado de natureza e como esse estado de natureza é constituído. E a constituição desse estado de natureza está logo aí, nessa primeira definição das nossas observações. A concepção de Hobbes acerca do estado de natureza é a de um estado de igualdade natural. Então, o que seria esta igualdade natural? Todos os indivíduos estariam numa mesma condição. Todos os indivíduos gozariam dos mesmos direitos e da mesma liberdade. Ora, se eu estou dizendo isso, pessoal, que todos estão no mesmo patamar, eu estou dizendo que todos têm direito a tudo, né? Nada é de ninguém. Ora, os homens eles têm a necessidade, né, de saciar os seus desejos. E muitas vezes haveria um choque, e desse choque a guerra, o conflito. Olha aí a terceira observação que eu coloquei, a influência de Maquiavel, porque Hobbes ele vai ter o mesmo posicionamento acerca da natureza humana que Maquiavel teve. E qual foi esse posicionamento? Foi a de que a natureza humana ela é corrompida. O homem não é bom. A natureza humana não é boa. O homem é naturalmente um ser individual e competitivo. E isso geraria o conflito, geraria guerra. Beleza? A possibilidade, segunda observação, que os homens têm de desfrutar de suas paixões naturais, ou seja, dos seus desejos, aquilo que eu falei, a necessidade que o homem tem de se satisfazer, né? No estado de natureza, faz com que a condição de guerra entre eles seja inevitável. Ora, se eu quero um bem e ele também quer o mesmo bem que eu, como é que nós vamos resolver isso? Sentando, conversando e partilhando? Não, obviamente, né? Ou seja, no conflito, né? Aí muitos chegam e dizem, mas o estado da natureza é uma coisa hipotética. Será, pessoal? Aí eu faço esse desafio a vocês, a fazer essa reflexão. Será que de fato o estado de natureza é hipotético? Ou achamos que o estado de natureza hobbesiano é hipotético porque estamos inseridos em uma sociedade sob a tutela do Estado? Estamos em segurança, teoricamente, né? A sociedade está ordenada, tudo está no seu devido lugar, né? E se de uma hora para outra tudo aquilo que entendemos, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que ao nosso redor, que está tudo ordenado, de uma hora para outra, se desmorona, perde a ordem e precisamos recorrer à nossa força, ao nosso engenho para sobreviver? Será que teríamos essa sensibilidade de sentar e dialogar com o outro na busca pelo mesmo bem? Não sei. Aí eu deixo essa análise com vocês, ok? É uma reflexão que devemos fazer. Uma vez que não há como haver paz sem uma restrição aos apetites individuais, ou seja, não há uma condição de paz, de estabilidade, se eu não restringir a natureza humana, se eu não refreá-la. Ok? Porque inevitavelmente teríamos o conflito. Vamos lá para as alternativas. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejam o mesmo objeto, eles, letra A, entravam em conflito,
B. Recorriam aos clérigos. C. Consultavam os anciãos. D. Apelavam aos governantes. E. Exerciam a solidariedade. Pessoal, letra A, né? Entravam em conflito. Letra B. Recorriam aos clérigos? Não. Quem são os clérigos? Os membros da igreja. A igreja é uma instituição. No estado de natureza, não há instituições sociais. Ok? Consultavam os anciãos. Também não, pessoal. O estado de natureza é um estado de profundo individualismo. O indivíduo que age por si só, movido pelos seus próprios desejos. Tem isso não. Apelavam os governantes. Como é que eu posso falar de governantes se não existe ordem? Se não existe estado? Então não existe essa ideia de governante. Se cada um tutela os seus próprios interesses. Ok? E letra E. Exerciam a solidariedade. Falso. Porque Hobbes vai partilhar da mesma visão, como já disse, da de Maquiavel. Não há essa ideia de uma bondade natural. Isso vai estar muito presente em Rousseau, mas não em Hobbes. Beleza? Vamos em frente. Ok? Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de mantê-los a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. Ou seja, Hobbes aqui está dando o seu conceito de estado e natureza. Naquele momento em que não há, pessoal, um poder, uma organização social e política, não há o estabelecimento de uma ordem, não há um poder coercitivo que faça com que a natureza humana seja refreada, ao estado de guerra perpétua. É aquilo que ele vai colocar, a ideia de guerra de todos contra todos, como ele coloca aqui. É uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Ou seja, eu fiz questão de retirar esse fragmento da obra O Leviatã, de Hobbes, né? Que é a obra por excelência do pensamento hobbesiano, certo? Nessa condição de guerra, de todos contra todos, a única segurança que os homens têm é a sua própria força e astúcia. Ou seja, é como eu disse no começo da nossa aula. Então, o que impera aqui, pessoal, é a lei do mais forte. Certo? Por isso que o estado de natureza ele deve ser evitado. É por isso que os homens eles decidem fazer um contrato social. O que é o contrato social? É abrir mão da igualdade natural e transferir ao Estado. Em nome do quê? Da segurança, da ordem e da paz. Porque o estado de natureza, Hobbes vai dizer isso, é psicologicamente insustentável. Ok? E aí ele diz uma coisa fantástica. Os homens no estado de natureza têm uma vida curta, pobre, bruta e solitária. Ou seja, não tem uma vida. Né? E que essa vida, ele entende por vida, uma vida em sociedade, na civilização. Isso é possível através do Estado. É o Estado que vai garantir as condições reais de vida aos indivíduos. Ok? Não vamos esquecer disso. Questão 3, ainda de Hobbes. Eu coloquei essa questão porque é uma questão muito interessante. Embora ela seja de um Enem, do Enem de 2002, que foi muito antes do Enem sofrer toda aquela transformação em 2009, né? Mas é uma questão muito interessante, que diz o seguinte: para o filósofo inglês Thomas Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra universal e perpétua, contraposto ao estado de natureza, entendido como um estado de guerra. O estado de paz é a sociedade civilizada, ou seja, só é possível a paz, e eu só posso compreender isso a partir da ação do Estado. Dentre outras tendências que dialogam com as ideias de Hobbes, destaca-se a definida abaixo. Nem todas as guerras são injustas. E correlativamente, nem toda a paz é justa. Razão pela qual a guerra nem sempre é um desvalor e a paz nem sempre um valor. Certo? Vamos analisar aqui as questões. Comparando as ideias de Hobbes com a tendência citada no texto 2, podemos definir que em ambos a guerra é entendida como inevitável e injusta? Não. A vida em sociedade? Não.
A guerra não é inevitável, né? Ou seja, a guerra é própria do estado de natureza, certo? E também ela pode existir para preservar a ordem contra um outro estado, certo? Letra B. Para Hobbes, a paz é inerente à civilização e, segundo o texto 2, ela não é um valor absoluto. Correto, pessoal? Né? Ou seja, eu só posso ter a garantia da paz ligada ao conceito de civilização. O que é a civilização? É a presença do Estado como agente que age e interfere na vida da sociedade. C. Segundo Hobbes, a guerra é um valor absoluto. E segundo o texto 2, a paz é sempre melhor que a guerra. Certo? Falso. A guerra não é um valor absoluto. Nós vimos que é um valor relativo, né? D. Em ambos a guerra ou a paz são boas, quando o fim é justo. Não. Para Hobbes, a guerra, tanto que o estado de natureza, por ser um estado de permanente conflito, de guerra, de todos contra todos, deve ser superado, né? Para Hobbes, a paz liga-se à natureza. Não. Não está ligado à natureza, não, pessoal. A natureza do homem, o estado de natureza é um estado de conflito, justamente por causa da natureza humana. Vamos lembrar lá da visão negativa que o Hobbes vai ter e que ele compartilha desta visão com Maquiavel. Beleza? Uma observação aí importante. Como os homens têm o direito a todas as coisas, a condição de paz não pode ser alcançada e nada pode ser injusto. Onde não há poder, não há lei. E onde não há lei, não há injustiça. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, são qualidades que pertencem aos homens em sociedade e não na solidão. Ou seja, então o conceito de paz só pode ser alcançado a partir do conceito de justiça. O conceito de justiça só pode ser alcançado a partir da lei. E só pode haver lei a partir do Estado. Ok? Importante isso aí. Muito bem, pessoal. Vamos aí para uma quarta questão, que essa daí está fazendo referência a John Locke. Né? Locke, que vai contrastar diretamente com o pensamento hobbesiano, tanto no que tange ao contrato social quanto ao estado de natureza. E ele já começa nos dando uma visão do que é esse estado de natureza. Locke acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, com inclinação para o bem e um forte senso de amor ao próximo e empatia pela dor alheia. Nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? Ou seja, se o homem é bom, se há uma certa tranquilidade no estado de natureza, então por que o homem ele se sujeitaria ao contrato social? Então não precisaria do contrato social. Mas por que Locke idealiza isso, esse instrumento, numa obra muito importante chamada Segundo Tratado do Governo Civil, certo? Vamos dar aqui um olho, antes de analisar as alternativas, vamos aqui para algumas observações importantes. Locke também se inclina à compreensão do estado de natureza, mas diverge em alguns pontos com Hobbes. Para ele, Deus criou os homens e os deixou em um estado de liberdade e igualdade, em que todos têm as mesmas vantagens da natureza, e no qual não existe subordinação de um em relação ao outro. Ou seja, então não há essa ideia de guerra, certo? Locke não acredita que haja no estado de natureza essa guerra de todos contra todos. Exista uma lei natural que orienta os homens no estado de natureza. Qual é essa lei natural? É a razão. É justamente aquilo que a alternativa estava dizendo. Vamos voltar para a alternativa. Ele diz lá,
acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, ou seja, guiado por esta razão, certo? A lei natural é importante para manter a paz, a segurança e a preservação de toda a humanidade, já que dificulta a todos os homens que invadam os direitos dos outros. A execução da lei natural pode ser feita por todos os homens. Qualquer um tem o direito de castigar os transgressores da lei. O homem é senhor e juiz de si mesmo. Por conta dos homens serem juízes nos seus próprios casos, eles podem se tornar parciais, favorecendo-os e aos seus amigos. Ou seja, então é por aí está, pessoal, a ideia de sujeição ao contrato social. Pela parcialidade, pela ação tendenciosa que os homens podem ter. Muitas vezes favorecendo a si mesmo ou seus amigos em detrimento de outros, ou seja, pode não haver uma respeitabilidade dos direitos naturais. E essa não respeitabilidade dos direitos naturais não seria a base do pensamento liberal de Locke. Então, o Estado não é um Estado intervencionista, como de Hobbes, mas é um Estado preservacionista. A preservação de que todos os homens possam gozar dos seus direitos naturais. Direitos estes que são inalienáveis e individuais. Ok? De acordo com a evolução, o homem vai evoluindo e saindo deste estado de natureza gradativamente, né? Tanto em Hobbes, quanto em Locke, quanto em Rousseau. A necessidade de viver em sociedade fez com que o homem não mais voltasse para o estado natural. Ou seja, tanto Locke, quanto Hobbes, quanto em Rousseau, mostram que ao sair do estado natural, ao sair do estado de natureza, do estado natural, é uma coisa que não tem volta. Que o homem sente agora a necessidade de viver numa sociedade civil. Ok? Em Hobbes, porque não há guerra. Em Locke, porque há a preservação dos direitos naturais. E em Rousseau, porque há a promoção da igualdade social. Beleza, pessoal? Vamos voltar lá para a nossa questão. Então ela diz o seguinte: nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? Letra A. O homem natural para Locke, apesar de racional, não era invariavelmente bom. O amor próprio e o egoísmo ainda faziam parte da sua índole. Isso prejudicaria o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa, sem que houvesse uma entidade de mediação de conflitos. B. O texto engana-se. O homem natural de Locke jamais se sujeitaria ao contrato social. Olha o erro evidente aí, certo? Você já mata a questão aí. Jamais se sujeitaria ao contrato social. Locke é contratualista. Se ele é contratualista, ele está defendendo o que, pessoal? A ideia de um contrato social. Tá bem? Já que as liberdades individuais do homem natural não seriam abandonadas. Letra C. O contrato social implicava o abandono da selvageria e da barbárie em que o homem vivia. Não. Esse não é o pensamento de Locke, é o pensamento de Hobbes. O estado de natureza como sendo o estado da selvageria e da barbárie. Por quê? Por causa da natureza corrompida do homem. Por causa da natureza negativa. Certo? E a partir daí, podemos enxergar o problema quando ele diz que o homem conservaria esse lado, embora racional, ele não era bom, né? Olha o que a alternativa está dizendo. Acreditava que o homem era uma criatura racional e social, com uma inclinação pelo bem, próximo teria uma visão próxima do outro e teria uma empatia pela dor alheia. Então, essa ideia do egoísmo e do amor a si próprio, isso é uma visão hobbesiana. Portanto, a letra D diz o seguinte: a perpetuação
da paz natural que o ser humano e suas relações sociais proporcionavam no estado de natureza. Ou seja, então é manter essa paz, manter o usufruto desses direitos naturais. Ok, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham aproveitado essa nossa aula, que foi uma continuidade e que ela não termina aqui. Nós teremos uma outra aula onde nós vamos abordar melhor a figura de Rousseau. Rousseau é uma figura que deve ser analisada de uma forma mais profunda. Os outros teóricos do Estado moderno, Montesquieu, Voltaire, o que foi o iluminismo, o pensamento político do iluminismo. Então, tem mais panos para as mangas aí, viu? Ou seja, é por isso que é importante que você deixe o seu comentário, diga: professor, precisa abordar tal assunto, precisa envolver tal temática, e aí você vai expondo, né, os seus desejos, suas deficiências, que nós vamos, obviamente, atendendo a esses seus pedidos, ok? Compartilhem essas aulas aos seus amigos, seus vizinhos, para que possamos atingir ao maior número de pessoas, ok, pessoal? Tudo de bom e até a nossa próxima aula.